Graça e paz, igreja vencedora, igreja do avivamento, espalhada por todo o território brasileiro, espalhada nesse estado de São Paulo, espalhada nessa cidade de Araraquara. Estamos nos preparando para compartilharmos a palavra de Deus nessa noite de domingo, 22 de março de 2020, o ano da excelência, o ano de prepararmos o caminho do Senhor. E esse é um tempo de Deus para essa cidade, para essa região. Esse é um tempo de nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nos levantarmos e proclamarmos a palavra do Senhor. Gostaria de ler um texto da palavra de Deus. Depois disso nós vamos estar orando. Esse texto é Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62. Livro do profeta Isaías, capítulo 62. Texto conhecido da palavra de Deus, para quem me conhece, tem caminhado comigo ao longo desses anos. Nós vamos ler a palavra de Deus, então, no texto do profeta Isaías, capítulo 62. Que diz assim: Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão o meu prazer, Beulá. O meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti. O texto diz no verso 4, porque como um jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como um noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. E esses dois próximos versículos da palavra de Deus dizem assim: Ó Jerusalém, eu digo, ó Araraquara, sobre os teus muros os guardas que todos os dias e todas as noites jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrado ao Senhor, não descanseis e não deis a ele descanso, até que o Senhor restaure Araraquara e a coloque por objeto de louvor sobre a nação da terra. Esse é o momento de nós levantarmos um clamor, levantarmos uma voz de oração, uma voz profética, porque nesses dias não faltam profetas, profetas do caos, profetas das boatarias, profetas do medo, que se levantam para intimidar a igreja, que se levantam para intimidar o povo de Deus, que se levanta para intimidar os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias. Nós temos consciência do tempo que nós estamos vivendo. Não é um tempo fácil, mas nós temos consciência também de uma realidade. Maior é aquele que está em nós do que aquele que atua neste mundo.
E mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que se levantam contra nós. O Deus eterno é a nossa habitação, igreja. E por debaixo de nós estão os braços eternos do Senhor. E o Senhor diz nesses dias, através desta live, através da minha vida, através da minha boca profética, o Senhor diz: os meus braços estão por debaixo de vós. O Senhor diz: eu lanço diante de ti todos os teus inimigos e digo a ti: destrói-os. No Novo Testamento a palavra declara: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer com todas as obras infrutuosas das trevas. Toda arma forjada contra as nossas vidas, ela não prosperará, e toda língua, todas que se levantarem em juízo, nós vamos declarar uma coisa: Deus, que é justiça, as condenará. O Senhor é a nossa habitação. Os braços eternos do Senhor estão por debaixo de nós. E o Senhor diz que lança diante de nós este inimigo. E o Senhor diz a cada um de nós: destrói-os. Essa é a realidade da palavra de Deus para os nossos dias. Eu gostaria que nós pudéssemos levantar um clamor, que nós pudéssemos levantar uma oração pela nação brasileira, uma oração pelo nosso estado de São Paulo, pelas nossas autoridades, uma oração pela nossa cidade, pela nossa região, pela nossa liderança, pelas nossas autoridades. Que o Senhor esteja nesse tempo dirigindo todas as coisas. Eu tenho declarado para a vida da igreja que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor continua no controle. O mundo está em suas mãos. O Senhor não perdeu as rédeas. Diante do Senhor estão todas as coisas, nuas e patentes. Nada é oculto a Ele. Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso agir, Ele conhece o nosso proceder, Ele conhece o íntimo dos nossos corações, também o íntimo dos nossos pensamentos. Ele conhece toda a nossa ansiedade, todas as nossas necessidades. E antes de sair qualquer palavra da nossa boca, Ele já sabe todas elas. Mas Ele quer que nós clamemos. A palavra do Senhor diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Amém? E aquele que bate, abrir-se-lhe-á, diz a palavra do Senhor. E essa é a confiança que temos, diz 1 João, no capítulo 5. Esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele sempre nos ouve. Se permanecerdes em mim, disse Jesus, em João 16, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Essa é a palavra de Deus para os nossos dias. Vamos orar? Gostaria que você pudesse, na sua célula familiar que está congregada, na sua célula máter, com todos os seus que estão aí presentes com você, neste momento de culto, neste momento de celebração, por que não? Neste momento de koinonia, de reunião, de comunhão, né, onde nós vamos estar partindo o pão, a palavra do Senhor, que nós possamos, nesse momento, queridos, esse momento estamos separando para o Senhor. Então, dê a Ele este momento, esses minutos que vamos passar juntos. Mas vamos levantar um clamor, porque a palavra do Senhor diz que tudo que ligamos na terra será ligado no céu. Tudo que desligamos na terra será desligado nos céus. E se 2 ou 3 de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito. A palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é digna de toda aceitação. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos
nos apresentar diante de Ti, não fiados, Senhor, na nossa própria justiça humana, que diante de Ti, Senhor, diante dos Teus olhos é como um trapo de imundície, mas é através do sacrifício de Jesus, é através do sangue da nova e da eterna aliança, pelo qual, Senhor, somos lavados, comprados, remidos, pelo qual temos uma eterna redenção, pelo qual temos perdão para os nossos pecados, quando confessados, abandonados e arrependidos, pelo qual, Senhor, somos justificados por aquele que sem pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A Tua palavra diz que nós somos justiça de Deus. Amém. E a Tua palavra diz que muito pode, na sua eficácia, a oração de um justo. E quantas pessoas nesse instante, neste momento, Senhor, espalhada de norte a sul, de leste a oeste, nessa nação, neste estado, nessa cidade, nesta região, Senhor, estão levantando um clamor pela vida desta nação, pela vida deste estado, pela vida desta região, pela vida dessa cidade, pela vida de famílias, pela vida de homens, pela vida de mulheres, de jovens, de adolescentes, pela vida dos nossos idosos, pela vida das nossas crianças. Nós clamamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor coloque a Tua mão de poder sobre cada lar, cada casa, cada família, sobre a vida, Senhor, da Tua igreja, sobre a vida, Senhor, do Teu povo, sobre a vida, Senhor, de cada pessoa que comigo, Senhor, se une neste momento de fé. Em nome de Jesus nós levantamos um clamor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo, infinitamente mais do que nós estamos pensando, segundo o Seu poder que opera através das nossas vidas. Que o Teu poder seja liberado agora, Senhor, e que o Teu poder entre em operação na vida deste lar, na vida desta casa, na vida desta família. Declaramos, Senhor, que estamos blindados pelo poder precioso do sangue do Cordeiro, do sangue da nova e da eterna aliança. Eu creio, Senhor, e por isso eu oro. E em concordância, nós oramos também, Senhor, por esta nação brasileira, pela vida, Senhor, das nossas autoridades, do nosso presidente, pela vida, Senhor, do nosso governador do estado, pela vida, Senhor, do nosso prefeito, Senhor, local, da nossa cidade, Araraquara. Oramos, Senhor, pelas nossas autoridades que estão, Senhor, trabalhando, Senhor. Que o Senhor dê a eles sabedoria, que o Senhor dê a eles discernimento, que o Senhor dê a eles a humildade também, a mansidão, o revestimento, Senhor, do amor ágape, que é o vínculo de toda a perfeição. Nós oramos como igreja e abençoamos a nossa nação brasileira, abençoamos o nosso estado de São Paulo e abençoamos a nossa região, abençoamos a nossa cidade, Araraquara, e declaramos: Araraquara, é tempo de Deus para ti. Araraquara, sobre os teus muros o Senhor nos colocou como guardas, que jamais se calarão, nem de dia e nem de noite. E vós, os que invocais ao Senhor, nesse momento comigo, em oração, em concordância, não descanseis, não deis a Ele descanso, até que o Senhor restabeleça esta nação, este estado e esta cidade, e a coloque por objeto de louvor para as nações da terra. Nós oramos e abençoamos o Brasil, o estado de São Paulo, esta região e especificamente, Senhor, a cidade na qual nós estamos habitando, Araraquara, morada do sol. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e que possamos em concordância dizer amém. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E que momento é esse que nós estamos vivendo? Domingo passado, planejávamos um culto presencial, onde estaríamos preparando os louvores, onde nós estaríamos
compartilhando a palavra e, de repente, toda essa mobilização nacional, né, que envolve a nação, que envolve os estados, que envolve a nossa cidade, a nossa região, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo agora está fazendo uso desta ferramenta. Porque, na verdade, a igreja somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de nós. E nós estamos aqui, e ligados e interligados por esta ferramenta, por essa rede social, nós podemos partir o pão. E nós queremos partir o pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu gostaria de ler o texto de 2 Pedro. Queria que você, na sua casa agora, pudesse pegar a palavra do Senhor, abrir a Bíblia, a palavra viva, e que você pudesse ler o texto de 2 Pedro capítulo 3, versículo 20. 2 Pedro capítulo 3. E permanecesse com esse texto aberto, porque nós vamos... Na verdade, 1 Pedro, né? 1 Pedro capítulo 3. Primeira epístola de Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21. Nós estamos ministrando no ministério da Igreja Bíblica Shalom em Araraquara, há quase 2 anos já, o livro de Gênesis, e estamos vendo nesses dias a história, a narrativa do capítulo que fala sobre Noé, fala sobre o dilúvio. E esse texto ele faz uma referência ao que aconteceu nos dias de Noé. E eu gostaria que nós pudéssemos compartilharmos juntos, entendermos juntos algumas coisas profundas que Gênesis tem a nos revelar. E, na verdade, nós vamos tocar um ponto hoje chamado de batismo, sepultamento, a figura do dilúvio, a figura do Mar Vermelho, a figura do tabernáculo, fazendo esses links, mas entendendo com mais profundidade essa realidade como igreja do Senhor Jesus Cristo. O texto diz assim, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, os quais foram salvos, ouça isso, através da água. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 diz, olha só, o qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que o Senhor também nos dê a humildade, a mansidão, o revestimento de toda a caridade, no qual é o vínculo de toda a perfeição. Tudo que nós precisamos, nós temos dito ao longo desses anos, é de trigo, vinho novo e azeite. Palavra
o mover sobrenatural do Espírito Santo e uma unção fresca. Trigo, palavra. A palavra que limpa, santifica, cura, a palavra que é lâmpada para os nossos pés, a palavra que é luz para os nossos caminhos, a palavra que está firmada nos céus. Jesus declarou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não vão de passar. A palavra, ela nos alimenta. A palavra, ela nos santifica. A palavra, ela nos cura. E nós precisamos da palavra. E precisamos daquilo que Paulo ora na epístola aos Efésios. Sabedoria, revelação, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Também precisamos de vinho novo. E Jesus diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rompem os odres e se perde o vinho. Mas se põe vinho novo em odres novos. Há uma necessidade aqui, queridos, de renovação da nossa mente. Apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto inteligente, e não nos conformarmos com esse tempo presente, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. Tudo que nós precisamos é de vinho novo. E vinho novo fala sobre o mover sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos deste mover sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. E o Espírito Santo, queridos, ele é a pessoa mais importante da vida da igreja. Ele é a pessoa mais importante da vida do meu lar, da minha casa, da minha família. E eu costumo dizer que eu preciso do Espírito Santo hoje, domingo, mais do que ontem, que foi sábado, e vou precisar do Espírito Santo amanhã, segunda-feira, mais do que hoje. Mas hoje, que o Senhor nos dê, nesse tempo, nesses minutos, o trigo que precisamos, o vinho novo que precisamos, e o terceiro elemento, o azeite. Azeite fala de unção. Uma unção que possa quebrar esse jugo. Uma unção que possa despedaçar os ferrolhos de ferro, os grilhões, estas amarras, essas algemas e estas fortalezas das trevas. Isaías capítulo 61 declara que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, pelo que o Senhor me enviou a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que sejamos chamados de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor e para o louvor da sua glória. E a base para essa realidade dos três elementos, trigo, vinho novo e azeite, é Joel. Joel capítulo 2 vai falar assim: as nossas eiras se encherão de trigo, os nossos lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. E eu profetizo mais: comeremos do melhor desta terra, de uma forma abundante, nos fartaremos, nos alegraremos e louvaremos o nome do Senhor, que procedeu para com as nossas vidas maravilhosamente. E como povo de Deus nesta nação, como povo de Deus neste estado, como povo de Deus nesta região, nesta cidade, jamais seremos envergonhados. No lugar da nossa vergonha, o Senhor nos dará dupla honra. No lugar da nossa humilhação, Deus nos dará a exaltação. E no lugar da nossa tristeza, do nosso pranto,
Deus nos dará ornamentos em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiados. A grande pergunta antes de eu entrar na ministração é: somos profetas do caos, profetas da boataria, dos boatos, ou somos profetas da ressurreição, da vida, da luz? O que somos? Por isso, toda essa declaração profética sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus empreendimentos, sobre os seus negócios. Que o Senhor nos abençoe tremendamente nesse tempo. Se nós olharmos para Êxodo, capítulo 12, nós vamos ver um povo, o povo de Israel, dentro da terra do Egito, na região de Gozém, e uma estratégia de aspersão do sangue nos umbrais, nas vergas, nas janelas, nas portas, sangue de cordeiros, de animais. E eu costumo dizer que o sangue de Jesus é muito mais poderoso. E o sangue de Jesus está sobre a minha vida, e eu profetizo que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus familiares, sobre os seus empreendimentos e sobre os seus negócios. Praga alguma, diz o Salmo 91, chegará à nossa casa. O Senhor dará ordens a seus anjos a nosso respeito, e eles trabalham em prol daqueles que hão de herdar tão grande salvação. Eu quero declarar: Deus é contigo, Deus é conosco, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está atuando neste mundo. Amém? Nós vamos falar sobre a morte julgadora. O batismo com água, ele representa a morte julgadora de Cristo, o qual nos salva do mundo condenado por Deus. Quando você é batizado, você é sepultado. Paulo fala sobre isso, sobre um sepultamento. Eu vou usar outros textos da palavra do apóstolo Paulo, as cartas que Paulo escreve. Mas Paulo, ele menciona isso, né, muito claramente, falando que quando nós somos batizados, nós somos sepultados. E eu quero declarar que quando você é batizado, você é sepultado. E nada pode remover as pessoas do mundo com tanta eficácia como um sepultamento, como um enterro. E de semelhante modo, o que pode tirar você do mundo com maior eficácia do que o batismo? Suponha, querido, que certo homem ame muito ao mundo. Ame muito o mundo e ele tem muitas ligações no mundo. A sua esposa, filhos e todos os seus parentes o amam. E ele tem dinheiro no banco e vários negócios sob o seu controle. Como pode tal homem sair do mundo? O modo mais fácil desse homem sair do mundo é ser sepultado, ser enterrado. Uma vez que seus parentes lhe tenham dado um bom funeral, ele vai ter se desligado do mundo. Assim, nada separa uma pessoa do mundo mais do que o seu sepultamento, do que o seu enterro. E o que é o batismo? Essa é uma pergunta para você refletir. Eu quero dizer para você, queridos, que eu lamento dizer, mas que muitas pessoas pensam que batismo é um ritual que faz uma pessoa um membro nominal de uma assim chamada igreja. Mas batismo é muito mais do que isso. A palavra do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja,
é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e com uma promessa tremenda: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está contigo nesta manhã, o Senhor está contigo nesta tarde, o Senhor está contigo nesta noite, o Senhor está contigo nesta hora, o Senhor está contigo nesse instante. Na verdade, o Espírito Santo caminhou com você nesta manhã, o Espírito Santo caminhou com você nesta tarde, o Espírito Santo caminhou com você nesta viração do dia, o Espírito Santo está com você nesta noite. E certamente Ele caminhará com você nesta semana. Ele estará com você amanhã. Ele caminhará com você neste mês de março, Ele caminhará com você neste mês de abril, Ele caminhará conosco nesta quarentena. Ele estará, diz a palavra, conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele é o Consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele é o Espírito da verdade. Ouça isso, o Espírito da verdade que nos guiará a toda a verdade. Ele é o Espírito que nos ensina também, que nos instrui acerca do que devemos e havemos de fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que está com você, que está comigo, que está conosco nesse instante. Esta presença maravilhosa que você pode sentir na sua casa, essa presença maravilhosa que eu posso sentir aqui nesse instante, neste momento. Mas nós estamos falando sobre batismo. E essa lamentável ideia que muitas pessoas têm e que pensam que o batismo é apenas um ritual que faz de uma pessoa um membro nominal de uma assim chamada igreja. Antes de ter experimentado o batismo genuíno, na verdade todos nós nos submetemos ao batismo ritual. Nunca devíamos batizar as pessoas de maneira ritualística apenas. Todas as vezes que vamos batizá-las, ou todas as vezes que batizarmos uma pessoa, nós precisamos orar e exercitar o nosso espírito com autoridade e no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Então, devemos batizar, seja homem, seja mulher, seja um jovem, seja um adolescente. E nós precisamos entender isso, queridos, e as pessoas que vão estar pedindo batismo para serem batizadas, para saírem deste mundo e para tirarem o mundo das suas vidas, nós precisamos dizer a elas que, na verdade, o batismo é um sepultamento e que no batismo elas serão colocadas numa tumba. Elas serão sepultadas. E esse enterro vai separá-las do mundo. Jesus disse que nós estamos neste mundo, mas que nós não pertencemos a este mundo. Este mundo não nos pertence. Esse não é o nosso lugar. Estamos apenas de passagem. Mas como igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande de fazermos a diferença. Nós somos a luz deste mundo. Nós somos o sal desta terra. Esse enterro através do batismo vai nos separar do mundo. Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo vai declarar que nós fomos batizados para dentro da morte de Cristo. Capítulo 2, versículo 12 diz, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, e nós nessa noite relembramos essas palavras. Eu quero dizer para você que nós fomos batizados com Cristo
no batismo. Colossenses capítulo 2, versículo 20 diz que no batismo estamos mortos. No batismo estamos sepultados. Ouça isso. Para todos os rudimentos deste mundo. E estudando o livro de Gênesis e estudando o capítulo 9, onde nós tratamos sobre as questões do dilúvio, nós estamos agora tratando dessas questões que são sementes lá atrás. Nós estamos tratando sobre o passar pelas águas do dilúvio e as águas do Mar Vermelho. As águas do dilúvio, queridos, elas julgaram a geração de Noé. Mas as águas do dilúvio, ouça isso, elas resgataram 8 pessoas, Noé e sua família. E o mar vermelho, ele julgou a nação do Egito. O mar vermelho julgou os egípcios. E o mar vermelho resgatou os israelitas. Essa é a salvação, ouça isso, que nós necessitamos hoje. Todo cristão precisa deste aspecto da salvação plena de Deus, que vem através do cumprimento da palavra, que diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Todo cristão, ouça isso, ele precisa desse segundo aspecto da salvação plena de Deus. Eu posso gritar, não sei se você pode gritar comigo, juntamente com a sua célula máter, juntamente com a sua família. Eu fui separado do Egito. Egito é um tipo do mundo. Faraó é um tipo de Satanás. Eu fui separado do Egito. Podemos gritar? Eu fui separado dessa geração maligna, dessa geração tortuosa e dessa geração perversa. Queridos, o batismo, através da inundação do dilúvio, ele tem uma tipificação. O batismo com a água, ele foi tipificado pela inundação que salvou Noé e sua família de sua era perversa, de sua era maligna e violenta. Diz o texto bíblico lá em Gênesis que os dias de Noé eram de muita violência. A violência havia se multiplicado sobre a face da terra naqueles dias. E a comparação que Jesus faz aos nossos dias, dizendo assim, que a sua volta, ou a grande vinda, esse advento da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ele compara os dias deste acontecimento aos dias de Noé. Casavam, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Aos dias de Sodoma e Gomorra, tempos de perversidade, de imoralidade. Esses são dias muito parecidos com o que nós estamos vivendo. E nós podemos dizer, Jesus Cristo está às portas, Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Ouça isso, a sua igreja lavada, a sua igreja remida pelo poder precioso do sangue de Jesus. Jesus não vai vir buscar uma igreja com as suas placas nominais, mas Jesus virá buscar uma igreja que é lavada, uma igreja que é remida, uma igreja que é comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário.
Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 20 a 21, que nós lemos, o texto diz que Noé, ele foi salvo, juntamente com a sua família, de uma era maligna. Noé, nós podemos dizer, ele foi batizado num imenso batistério, e ele experimentou um batismo longo, de pelo menos 40 dias. O número 40, ele representa provação. Ninguém poderia ter, ouça isso, construído tão grande batistério ou acumulado tanta água. A primeira menção, nós temos falado sobre isso, a primeira menção de batismo na Bíblia foi um batismo de dimensões mundiais, podemos assim dizer. O nosso batismo também precisa ser como aquele batismo. Uma vez que você entra nesse tipo de batistério, queridos, ouça, não há mais como voltar, como sair. Embora seja fácil sairmos de um batistério local de reuniões, não havia maneira para Noé sair do batistério usado em seu batismo. Noé foi sepultado, ouça isso, numa sepultura de proporções mundiais. E aquela foi a semente do batismo. A morte de Cristo, ouça isso, ela é toda inclusiva. E o batismo baseado em sua morte é de proporções mundiais ou até mesmo universais, cheio de águas, julgadoras e sepultadoras. Nós temos também a prefiguração das águas do Mar Vermelho. Esse batismo com água representando a morte julgadora de Cristo, também prefigurado pelas águas do Mar Vermelho que salvaram os israelitas da era egípcia. Êxodo, capítulo 14, versículo 26 ao versículo 28. Nós temos dois tipos de batismo com água, então. O dilúvio e o Mar Vermelho. Dois tipos. Isso aqui é tipologia. Dois tipos. Em 1 Pedro, capítulo 3, que nós vamos ler novamente, versículo 20 e 21, é dito que o dilúvio pelo qual Noé passou foi uma figura do batismo que nos salva. Queria ler esse texto, ele diz assim: os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Foram salvos através da água. Olha só o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 3 agora, no versículo 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Somos sepultados na sua morte e somos ressuscitados na sua ressurreição. Todas essas sementes encontradas em Gênesis, elas são desenvolvidas por todos os outros livros da Bíblia. E nós temos na plenitude dos tempos a manifestação de Jesus Cristo, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a inauguração da igreja. E nós temos Pedro colocando esses fundamentos tão preciosos da palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, eu quero ler também, em 1 Coríntios, capítulo 10,
Se você puder abrir comigo, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Olha só, como a palavra é maravilhosa. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Esse texto de 1 Coríntios nos diz que o Mar Vermelho, através do qual os israelitas passaram, também foi um batismo que salvou o povo de Deus do poder do maligno, da escravidão do inimigo. Todas as ocupações, queridos, ouça isso, mundanas, todos os prazeres mundanos, todas as paixões mundanas, eles precisam estar sepultados no mar vermelho do nosso batismo. Esse tipo de batismo eficaz no poder do Espírito Santo salva-nos do mundo, salva-nos desta era maligna, condenada e julgada por Deus. Batismo, queridos, conforme eu disse no início dessa reflexão, dessa meditação, desse compartilhar, ele não é apenas um ato ritualista. Batismo é algo mais profundo. E a palavra do Senhor, ela declara: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Que você que me ouve através dessa live, através desse link que foi compartilhado, que você que ouve agora a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo ao teu coração e ainda não tomou uma decisão na sua vida, eu quero dizer para você, querido, querida, que Deus te ama, que Deus tem um plano maravilhoso para com a sua vida. Mas o pecado atravancou esse plano maravilhoso de Deus na sua vida. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus enviou Jesus Cristo para, na cruz, resolver o problema do pecado. E eu quero dizer, Ele morreu a sua morte para que você viva a sua vida. Ele levou sobre si todas as tuas dores, todas as tuas enfermidades, o castigo que te traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas, pelas suas feridas, eu quero declarar para você que você é sarado, que você é curado, que você é liberto. Cristo te resgatou da maldição da miséria, da maldição da enfermidade, da maldição da morte, da maldição da lei, diz Gálatas, fazendo-se maldição em teu lugar. Por isso está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção alcance a sua vida, para que a bênção do Deus de Israel alcance o seu lar, alcance a sua casa, alcance a sua família. Jesus Cristo resolveu, na cruz do Calvário, Ele riscou um escrito de dívidas que constavam de ordenanças que
nos eram prejudiciais. Ele encravou na cruz, despojando todo o principado, toda a potestade, todos os poderes das trevas, triunfando sobre eles. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Mas talvez você que está me ouvindo ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Eu queria te convidar nesta hora a fazer uma oração de entrega. Eu gostaria de ajudar você, eu gostaria de orar com você, eu gostaria que você pudesse orar comigo, que você pudesse fazer a repetição dessa oração, recebendo a Jesus Cristo na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença. E quero dizer que todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Coloque a mão no seu coração e faça uma oração comigo. E repita comigo: Pai, em nome de Jesus, dentro da minha livre e espontânea vontade e conscientemente, eu, Nelson Soares, recebo a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Redentor, como meu amo, como meu dono, como meu soberano, como autoridade soberana sobre a minha vida. Com a minha boca eu confesso a Jesus Cristo e em meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nesta noite eu recebo a salvação em Jesus Cristo. Pela fé eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Se você fez essa oração, eu quero declarar para você, queridos, que Deus entrou na sua vida, que o Espírito Santo entrou na sua vida e a sua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Mas você não pode permanecer apenas neste momento. Se você creu para fazer essa oração, creia também para tomar outros passos, os passos dessa palavra que você ouviu, de ser sepultado, de ser enterrado para este mundo e para ser ressuscitado, para viver uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha recomendação. Se você quiser, você pode nos acompanhar na nossa rede social, pode entrar em contato conosco via inbox e tirar suas dúvidas, e nós estaremos de coração aberto e para te responder e para te atender. Eu gostaria de agradecer esse tempo precioso que pudemos passar em torno da palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio deles. Eu quero dizer, Jesus está na sua casa, nesse instante e neste momento. Estamos, como igreja, em unidade, espalhados nessa nação, nesse estado, nessa cidade. Estamos em unidade na presença de Deus. E é nessa unidade que Deus ordena a bênção. Deus, eu costumo dizer assim, quero finalizar essa minha palavra, essa live nessa noite, dizendo que Deus transforma as nossas ditas tragédias em bênçãos. Deus há de transformar este caos, dessa pandemia que nós estamos vivendo, em bênçãos. Eu acredito, queridos, que muitas pessoas, muitos lares, muitas famílias, muitas vidas vão ser alcançados pela pregação, pela ministração da palavra de Deus nesses dias. Amém. Eu vou estar conversando pessoalmente com o meu ministério via WhatsApp, mas foi um prazer estar aqui, estar aberto, né,
a todos que entraram nessa live, permanecem nessa live. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A minha oração é que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo e o eterno amor de Deus o Pai, o Todo-Poderoso, permaneça sobre cada um de nós nesta semana, em nome de Jesus. Vamos continuar em oração pela nação brasileira, vamos continuar em oração pelo estado de São Paulo, pela nossa região, pela nossa cidade, e vamos andar em conformidade com a palavra de Deus. Ouça isso, não somos profetas do caos, não somos profetas de boatos, nós somos profetas da palavra que limpa, da palavra que santifica, da palavra que cura, da palavra que liberta, e não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Uma boa noite, graça e paz, Igreja Vencedora.